Meu nome é Cecília Barbosa Dias, eu tenho 21 anos, eu trabalho de recepcionista e estudo publicidade e propaganda. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Eu me chamo Matheus Castro, tenho 22 anos, estudo psicologia na UBRA. Um vento, um tufão, uma batedeira. Meu nome é Samia Melanie, tenho 18 anos, sou recepcionista e estudante. Perdi a hora de voltar. Meu nome é Augusto Brito, eu tenho 20 anos, eu estudo e trabalho e moro aqui em Palmas há 14 anos. O que eu conquistei, mil coisas eu deixei, só pra te falar, largo tudo se a gente se casar domingo. Uma afetividade, na verdade, ela é uma condição da pessoa humana, né? Ela é inerente a forma que a sociedade enxerga a questão de gênero, homem ou mulher. Ou seja, não é uma opção, a gente não nasce, a gente não escolhe ser gay. Então, é uma condição, a gente nasce com aquela condição e a gente acaba vivendo ela, né? A maioria das pessoas acabam vivendo essa condição sexual. Eu acho que é a cumplicidade de você entender que o relacionamento não depende de ser pelo mesmo sexo. É uma afeição que às vezes a gente não consegue explicar. No caso, eu e a Samia, ela nunca teve um relacionamento como o nosso. Ela sempre teve relacionamentos, no caso, como os outros veem, normal. A afeição e o afeto que nós temos, como a gente se entende, chega a fugir desses parâmetros que a sociedade acha. A minha certeza na sexualidade foi a partir da adolescência. Eu poderia ter, sim, na pequena, ter minhas dúvidas, minha curiosidade, mas foi quando minha mente teve um processo de conhecimento maior e o meu envolvimento que me deu a certeza. Eu nunca fui heterossexual para saber como é ser heterossexual. Então, na minha cabeça, como a minha família e os meus amigos e toda a sociedade me dizia que ser gay era algo errado, era algo feio, eu não me via como gay. Então eu achava que era hétero e na minha cabeça ser hétero era agir como eu agia. Então, a partir do momento que nós começamos a tomar consciência da nossa sexualidade e do que de fato nós gostamos, o que calha diretamente com a adolescência, que é a explosão hormonal e tudo mais, é que a gente se vê em xeque. A gente vê que de fato o nosso desejo é direcionado para pessoas do mesmo sexo. Quando eu tive certeza da minha sexualidade, certeza mesmo, eu tinha uns 12 anos. E realmente eu me apaixonei por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Eu percebi que realmente eu me encontrava. E foi a partir daí, minha vida mudou completamente, porque minha visão mudou. Porque até lá eu achava que o certo e o correto era ser hétero. Mas não. Eu descobri que realmente existia esse sentimento dentro de mim que ele não iria mudar. Desde quando eu me entendo por gente, eu já sabia qual era a minha sexualidade, né? E então foi mais uma questão de vivência mesmo. Eu comecei a viver, fui crescendo e assim, eu posso dizer que na minha adolescência, quando eu tinha mais consciência das coisas mesmo, vamos dizer que assim, eu pude ter a certeza, né? Apesar de já saber, mas eu pude ter a certeza, porque a gente sempre tem uns choques da família, da cultura que a gente vive, que a gente está inserido, do meio que a gente está inserido. Então aí você acaba por ter algumas dúvidas, né? O que também é normal da fase, né? Da infância, pré-adolescência. Então quando eu cheguei na minha adolescência eu tive certeza e a opção de escolher viver já foi no final da adolescência. A reação da minha família para mim foi um choque, porque imaginar minha mãe naquele estado, vendo
eu, a filha dela, que ela sempre nunca imaginou que isso aconteceria, contar para ela isso, para mim foi muito ruim ver ela na situação que eu vim. O processo de entendimento para ela demorou muito, mas hoje em dia eu vejo minha mãe dando um apoio que eu nunca imaginei que ela me daria. Eu vejo ela compreendendo, eu vejo ela querendo estar presente no meu relacionamento hoje em dia com a Cecília. A reação da minha família foi tranquila, porque o que eu achei interessante é que existem duas reações básicas. Você perceber desde criança que o seu filho, o seu irmão, o seu primo é gay e por isso desenvolver uma resistência e começar a reprimi-lo. E outra reação que é menos comum, bem menos comum, que é a da minha família, que foi a de começar, não desejava isso, mas buscava entender. Já começou a buscar conhecimento e se preparar para o que pudesse vir. Então a minha família ela teve um processo de adaptação com a minha orientação, com a minha saída do armário, com a minha auto-identificação, mas foi muito tranquilo. Com meus amigos também foi da mesma forma. E eu vejo que é uma questão muito da forma como você se porta. Porque eu nunca me portei como coitado e eu nunca me subjuguei. O que eu acho que acontece com uma grande maioria. Então, como a minha família sempre identificou autoridade no que eu falava, no que eu fazia, eles não viam por quê, não existia brecha para ninguém me recriminar. Eu estava tranquilo, eu sempre fui inteligente, eu sempre combati a ignorância com inteligência. A relação da minha família com relação a isso foi muito demorada para eles entenderem. Eu digo que demoraram uns 5 anos, desde quando eu me descobria até eu falar sobre isso, as pessoas saberem da minha família. Hoje em dia, as pessoas da minha família, todos eles agem normalmente, tratam a Sâmia de uma forma incrível. Eu acho que às vezes eles tratam melhor a Sâmia do que a mim, sabe? Isso foi muito bom. As pessoas pararam de ver o nosso relacionamento como um relacionamento fora do padrão para ver que a gente vive totalmente feliz. A reação da minha família, na verdade, não foi uma reação tão boa, né? Como eu sou de uma família conservadora, uma família cristã protestante, então quando eu me assumi, foi um choque, né? Foi um baque para todo mundo. Então a forma que eles reagiram foi bastante inesperada e bastante conturbadora. Então eu tive que realmente ser bastante consciente, bastante sangue frio para poder esperar o tempo certo das coisas e fazer com que eles entendam a situação, né? Tanto que hoje a postura é totalmente diferente, completamente diferente do que foi quando aconteceu que eu assumi de fato, né? Eu sou de igreja evangélica e a minha dificuldade maior foi dentro da família. Na igreja eu tive não teve nada demais, não aconteceu nada demais. Na sociedade, então, muito menos. Então, a sociedade palmense, ela talvez, não sei, pelo fato da jovialidade, da população em si, mas sabe aceitar bem e conviver bem com os homossexuais. Acho que as pessoas aqui são mais cabeça aberta com relação ao convívio, ao respeito ao próximo e até mesmo ao amor. É o que a gente prega, né? Independente da condição sexual dela, é um ser humano como qualquer um outro. E a lei diz que todos nós somos iguais. Então a gente tem que levar isso e as pessoas sabem enxergar isso, estão sabendo enxergar isso. Eu acho que falta um pouco de conhecimento mesmo, assim, de você entender o que é um relacionamento, porque é o que acontece no meu relacionamento com ela. A gente tem vários amigos que não conheciam como era um relacionamento. Principalmente a Sâmia, porque a Sâmia sempre teve relacionamento com pessoas héteras. Então, para as amigas delas, às vezes, foi até muito difícil para ela. Então, a partir do momento que essas pessoas que não tinham conhecimento conheceram e viram que nós somos um casal normal,
eles passaram a tratar com mais naturalidade. Até mais ou menos 1 ano ou 2 atrás, geralmente eu sentia muita vergonha. Eu achava muitas vezes beirava a indecência mesmo, sempre mostrando como algo indecente ou uma moral deturpada, pessoas com morais deturpadas, ou destruidores de família, ou de forma extremamente caricata e desrespeitosa. Eu sempre me senti muito ofendido e muito não representado, porque quando mais novo contribuía para a minha não aceitação de mim mesmo, porque eu olhava na mídia como era ser gay e eu não me via naquela forma, naqueles andrajos. Eu pensava que eu não podia ser aquilo. Então, com o passar do tempo, de uns 2 anos para cá, apesar de que o processo evolutivo ele é bem mais antigo do que isso, mas de uns 2 anos para cá, teve uma evolução muito grande na forma como a homoafetividade é retratada na mídia. Deixou de ser algo plenamente sexualizado, que antigamente sempre falava, quando se fala de um gay, é um homem que faz sexo com homens. Não existe uma questão afetiva, não existe uma questão de respeito, não existe nada disso. E a partir desse tempo curto para cá, começou a ser menos desrespeitoso, digamos assim. Foi um passo bem grande. Então agora está bem melhor. Tem muito para desenvolver ainda. É um passo para frente, 2 para trás, mas está indo bem. Eu acho que é natural que se desenvolva bem. O carinho, a troca de carinho entre os homossexuais, assim, entre nós duas, eu prefiro respeitar. Nós duas, a gente tem um respeito tanto para os héteros em qualquer ambiente. Porque, a verdade, a gente não sabe a opinião de cada um, a reação de cada um, como é que vai reagir em questão disso. Muitos gays morrem de medo de andar de mãos dadas ou até mesmo de se beijar em público. Mas o que a gente vê de fato, o que a gente pensa é que você tá com seu namorado, com seu esposo do lado e vocês estão dando de mãos dadas ou vocês estão se beijando, você não, de certa forma não está invadindo o espaço, a não ser que a pessoa esteja com o olho fixo em você. Diferentemente do que você tá com um grupo de amigos gritando, dando pinta, né, como se diz, no meio do público. Então, isso atrai atenção e isso as pessoas se sentem um tanto invadidas, né, digamos assim. Agora, com relação ao beijo, a maioria das pessoas nem veem, e quando veem, finge que não viram e fica por isso mesmo. A homossexualidade na mídia depende muito, porque às vezes é retratado uma forma assim muito caricata, entendeu? E chega a ter uma visão totalmente, às vezes, homossexual é tido como promíscuo, é tido como drogado, é tido como vários tipos de coisas que acontecem com qualquer pessoa. Só que ele é retratado dessa forma. E aí, eu acho assim, hoje em dia existem formas muito melhores de retratar e estão sendo melhores retratadas. Mas eu acho que devia existir mais. Nós vamos casar. E muito mais do que a união estável, a gente quer o casamento de fato, a gente quer trocar os sobrenomes. Então, a gente pretende fazer tudo assim como qualquer outro casal, porque a gente tem esse direito, a gente pensa assim em constituir família, entendeu? Então, assim, tá tudo já planejado. A gente já escolheu um ano em que a gente pretende casar. Então, o casamento, eu acho que de tudo que a gente viveu, de todo o respeito que a gente adquiriu nas famílias nossas, na própria sociedade, no meio de trabalho, então isso vai ser o casamento, vai ser a coroação de toda essa nossa trajetória que merece de fato a gente viver como uma família, como uma nova família da sociedade que a gente vive. Filhos, nós vamos adotar 2. Vamos ter um casal, uma menininha, um menininho, com nomes já escolhidos. E vamos entrar na fila de adoção, vamos fazer
tudo, como manda o figurino. Por isso que a gente vai estar correndo atrás hoje, desde estabilidade financeira, como a própria casa, já está tudo muito encaminhado. E a gente tem certeza de que, com o passar dos anos, os próximos anos, a gente vai conseguir constituir nossa família, assim como muitas pessoas, a grande maioria das pessoas sonham. Provavelmente iremos nos casar no ano que vem. Eu acho que quando a gente constrói uma vida, é essencial ter um filho. Você transmitir o seu amor fazendo um outro ser nascer. Bom, nós nos conhecemos na programação de carnaval de um bar gay da cidade, nesse ano de 2014. Como era uma programação de carnaval, eram vários dias de festas. Da primeira vez que nós nos encontramos, só houve despertar de interesse, mas nada mais efetivo. Do segundo dia, já rolou o primeiro beijo e a partir daí começaram os contatos. É interessante falar que o primeiro beijo não foi muito bom, não foi muito interessante, não encaixou direitinho. Mas como nós tínhamos trocado contatos, nós fomos descobrindo que o outro era muito mais interessante do que o beijo. Então, aí começamos daí, então, desses contatos, dessas conversas constantes, que se tornaram constantes, diárias, nós programamos um novo encontro. E desse novo encontro que veio o beijo, que foi o que fixou a relação de fato. Que o que o outro teve de sem graça, esse teve de maravilhoso. E então, daí em diante, a nossa relação foi evoluindo. E como eu moro nós moramos próximos e a Praça do Bosque fica exatamente no meio do caminho entre as nossas casas, nós começamos a nos encontrar aqui. Era o nosso ponto de encontro, era aqui que a gente chegava e conversava e se interessava cada vez mais um pelo outro e se apaixonava cada vez mais e se beijava cada vez mais e sem nenhum retrocesso no beijo. E foi aqui que houve o pedido de namoro e foi lindo. E é por isso que essa praça, esse lugar que a gente está agora, é tão interessante. E aí foi aqui na Praça do Bosque que a gente começou a namorar. Eu pedi ele em namoro, eu não sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu. Eu vim preparado, eu falei, não vou pedir ele em namoro agora, tem pouco tempo que a gente conversa. Só que cada hora que a gente conversava, parecia que era dias que a gente conversava, porque a gente conversava muita coisa e até hoje é assim. Todo o nosso convívio, a gente faz tudo praticamente junto, então acaba que a nossa convivência, por mais que sejam só, né, entre aspas, 6 meses, mas é muita coisa que a gente conviveu e muito repertório que a gente adquiriu. Então na Praça do Bosque a gente começou o namoro e foi continuando, porque a gente ainda não tinha condições de namorar na casa um do outro. E sempre a gente vinha se encontrar aqui na Praça do Bosque e a gente começou a ter o nosso lugar cativo. Sempre quando vinha alguém, a gente ficava, né, com raiva porque tinha alguém estado no nosso banco e posteriormente a gente foi tomando posse e adquirindo o local. Então todo mundo sabia que aquele local era nosso. Inclusive, quando a gente namorava nesses bancos, normalmente a gente estava conversando, trocando ideia ou até mesmo beijando, aí vinha um caminhão de lixo recolher o lixo da praça. E os garis, os lixeiros, eles eram muito comédia, muito comédia. Toda vez que a gente estava lá, eles começavam a gritar pra gente, acenava e vibrava e pedia pra gente dar beijo e fazia coração. Então assim, a receptividade que a gente... Tanto que acabou que eles ficaram assim... A gente criou um laço de afetividade com eles pelo respeito que eles tinham com a gente e consideração, entendeu? A gente via claramente que não era zoação de forma nenhuma e a gente é muito precavido com isso e tanto pela questão mesmo de nos resguardar a nossa imagem. E a gente via que de fato ali eles estavam respeitando a gente, estavam fazendo parte daquilo ali com a gente. Tanto que eles se tornaram, de certa forma, nossos amigos, né? Por mais que a gente não saiba quem são eles. E aí
E aí o nosso relacionamento foi avançando, a gente foi conhecendo mais, eu fui conhecendo mais a família dele e a gente começou a ter uma entrada maior. Eu comecei a frequentar os eventos de família e pedir bênção para os tios e conhecer a avó, a matriarca da família. Então teve essa receptividade da família dele muito bacana. E hoje em dia nós estamos em um nível de relacionamento que a gente está montando um negócio juntos para justamente a gente ter a condição da gente prosseguir a nossa vida, adquirir a nossa independência financeira e construir a nossa família, casar e seguir em frente. Então esse é o nosso relacionamento até hoje. Muitas pessoas que nos conhecem, quando ficam sabendo dos meses de namoro, ficam surpresas, porque é muito conteúdo, muito repertório que a gente adquiriu. Então a gente se conhece profundamente um ao outro e a gente tem certeza do nosso sentimento, do amor que a gente tem um pelo outro. Bem, a gente começou a conversar pelo Twitter em julho de 2013. E aí, depois de muita conversa, a gente se conheceu pessoalmente. Logo depois a gente ficou pela primeira vez. Logo depois, assim, um mês depois, eu pedi ela em namoro. Ela chorou. Porque ela não acreditava, eu também não acreditava, porque a gente sempre se conhecia, mas a gente nunca sabia que uma conhecia a outra. Eu, desde os 15 anos da Sâmia, eu sempre quis a Sâmia, entendeu? E aí, a gente começou a namorar e aí, com quanto tempo, eu arrumei um emprego aqui, em Palmas, né? A gente morava em Paraíso, e aí eu arrumei um emprego aqui em Palmas e vinha e voltava todo dia, porque como eu trabalhava e estudava aqui, eu tinha que vir para cá, estudar e trabalhar e voltar para Paraíso. Então era muito cansativo para mim. E eu só ficava em Paraíso nos finais de semana, a gente só se via no final de semana. Então tava ficando muito difícil, até que um dia a gente conversou, entrou no consenso. Eu chorei mais do que tudo, porque eu falei que não aguentava. Se eu viesse morar para cá, eu não ia aguentar a minha vida sem ela. Eu falava para ela, falava assim, não tem como. Você e minha mãe, eu não vou dar conta. E aí, eu acho que um mês depois, né? Um mês depois eu falei assim, não, vem que a gente arruma emprego, a gente se vira. E hoje em dia a gente mora junto. Já tem 2 meses. Quando ela me pediu para vir para cá, conversou comigo, eu realmente tive um processo de pensar. Porque eu teria que abandonar família, amigos e ter uma vida com a pessoa que, por mais que a gente fale, é para sempre, a gente tem receio. Não sabe como é o dia de amanhã, se vai acordar e vai ser a mesma coisa de antes. Mas como eu sempre tive a minha certeza em relação a ela, eu pensei, mas logo eu tive minha resposta. Eu vim com ela. Morar com ela nunca imaginei que seria desse jeito. O nosso relacionamento é muito saudável. Se tiver uma briga aqui, outra ali, é coisa normal de casal. Ela me apoia em tudo, é uma companhia da outra. Afinal, ela é a única pessoa que eu tenho aqui. Então, é uma experiência e tanta. É o processo da minha família estar também apoiando aqui. O processo da família dela apoiar aqui. E eu não me arrependo de nada, em nenhum momento. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. I told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll call you after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me, I'll burn this
us out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My oh give me love. My oh give me love. My